Estamos diante de Deus, da sua palavra. A Bíblia está aberta em João capítulo 5, verso 24, texto base das nossas mensagens e, sobretudo, das respostas à nossa pergunta. Por que não haverá mais condenação para os que estão em Cristo? Para aqueles que creram em Jesus. Palavras dele mesmo, escritas em João 5, 24. Vou repetir a leitura do texto. Na verdade vos digo, disse Jesus, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Daí estamos perguntando e respondendo, ou fizemos a pergunta e estamos respondendo através da Bíblia, porque a Bíblia responde à própria Bíblia. Por que não haverá mais condenação? Por que não haverá mais julgamento condenável para aqueles que creem em Jesus? Já aprendemos algumas razões, mas vamos hoje para uma sexta razão. A sexta razão, entre milhares na Bíblia Sagrada, é porque o Espírito Santo é a garantia. Ele é a garantia assinada por Deus para a nossa eterna salvação. Por isso, não haverá mais condenação. Na mensagem anterior, mostramos que Jesus pagou o preço e Deus deu a nós como garantia desse pagamento o próprio Jesus Cristo, ou seja, o Espírito Santo. Portanto, Jesus paga o preço, Deus declara e então o aprova esse pagamento e dá a nós o Espírito Santo como garantia, como penhor desta herança eterna em Cristo Jesus, que é a salvação. Vamos ver o texto que fala sobre isto. Está em Efésios capítulo 1. O Efésios capítulo 1 é muito interessante a gente ler todo ele, porque ele fala sobre a predestinação de Israel. Está aqui incluído a predestinação do povo judeu e chega numa altura do texto que Paulo se volta para nós, gentios, e diz que também nós somos participantes dessas bênçãos do capítulo 1, versículo 3 até o versículo 11. Ele diz que nós também somos participantes desta bênção da predestinação de Israel quando cremos no Senhor Jesus Cristo. Olha o versículo 13 como é interessante. Ele se virando para nós, os gentios, diz: em quem vós também estáis, ou em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo também nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Aqui algumas particularidades muito interessantes. A salvação, como disse Jesus, ela vem por ouvir, não apenas por escutar, perceber. Vem por ouvir, entender e atender o que ele está dizendo, o que ele está ensinando. Paulo dizendo para nós, aqui em outras palavras, ele praticamente repete o que Jesus Cristo disse. Vocês agora estão em Jesus, depois que ouviram a palavra da verdade. Que palavra da verdade é essa? Jesus disse em João 17, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João capítulo 14, ele disse, eu sou a verdade. Portanto, a própria palavra, ou seja, a palavra é o próprio Jesus. Depois que vocês ouviram Jesus falar, na verdade vos digo, e vocês creram nele, nessa palavra da verdade, não a palavra do pastor, não a palavra da igreja, não a palavra do bispo nem do papa, mas a palavra de Deus, e creram nele, então aí vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Primeiro, ouviram a palavra da verdade. Não é a palavra do homem, é a palavra de Deus. Depois, o evangelho da vossa salvação. Que evangelho da salvação é este? Nascimento, vida, morte, sepultamento
ressurreição, ascensão, entronização e volta de Jesus ao mundo. Isto é a base da nossa salvação. Está na pessoa central do Senhor Jesus Cristo como a pessoa do centro da história da nossa salvação. Quando eu ouço a palavra da verdade, o evangelho da salvação que está em Cristo Jesus, a obra perfeita de Deus na pessoa de Jesus, e eu creio nisto, então eu sou salvo e não existe mais condenação para aqueles que assim creem. Olha, querido amigo, é muito importante nós entendermos esse texto, porque, na verdade, existem milhares de pessoas que dizem eu creio, que dizem eu acredito, mas lá no fundo eles têm outros amuletos na sua vida para os quais seus olhares, seu coração, sua crença está sendo dirigida. E Paulo disse aos Efésios, há uma só fé. A fé dividida, Deus não aceita. Portanto, eu quero que você possa compreender que Jesus Cristo é o único que pode salvar quando ouvimos a sua palavra, cremos nessa palavra, o evangelho da nossa salvação, somos selados, carimbados, ferrados como propriedade exclusiva de Deus, como possessão dele, para sermos tirados deste mundo, seja pela morte física ou pelo arrebatamento. Somos dele. Morrendo ou vivendo, somos dele. Por isso Paulo diz, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo em nome do Senhor Jesus. Somos dele e para ele. Fomos criados para estarmos com ele para sempre. Você tem essa certeza absoluta? Se não tem, eu quero terminar lendo para você os últimos textos dessa mensagem, que foi escrito também por João, na sua primeira carta, lá do Apocalipse, capítulo 5. João, do Apocalipse, capítulo 5, versículo 12, ele declara o seguinte: quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. A Bíblia é assim, é clara, direta. Ela não faz rodeio, não. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Ele diz, aquele que não crê já está condenado, mas quem crê não haverá mais condenação para tal pessoa. O versículo 20, ele diz, e sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos, não saibamos, mas para que conheçamos ao verdadeiro e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. O verso 21, eu quero deixar para a próxima mensagem, que ele vai nos dar aqui um aviso, ou um alerta, um pedido. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Os ídolos são vários que a Bíblia Sagrada nos apresentam como meios de desviar a nossa fé do único Deus verdadeiro, que é o Senhor Jesus Cristo. Estaremos vendo um pouquinho sobre este assunto na próxima mensagem, se Deus nos permitir. Muito obrigado por ter me assistido em mais uma mensagem. Eu espero que você tenha compreendido que quem está em Cristo Jesus não há mais condenação. Porque Jesus é o centro da nossa história, ele é o único caminho, a única vida, a única verdade, a única salvação, ele é a única porta, o único mediador, o único nome dado para sermos salvos. E nós passamos da morte para a vida quando cremos em Jesus. Jesus pagou o preço e o Espírito Santo é a garantia desse preço pago por Jesus na cruz do Calvário. Simples, não é assim? Muito simples. Mas, infelizmente, às vezes o nosso coração está tão apegado nas coisas passageiras, coisas desse mundo, e, infelizmente, às vezes acostumados com os dogmas da religião, ensinados de maneira errada, mesmo com a Bíblia na mão do instrutor, mas o ensino não foi da Bíblia, foi do homem. Lembre-se que Jesus Cristo, Deus através de Paulo diz, depois que ouvistes a palavra da verdade, não a palavra do homem, o evangelho da salvação. Não é o evangelho do quebra-galho, não, é o evangelho da salvação, que resume tudo em Jesus. Somos selados como propriedades dele em Cristo Jesus. Espero que você tenha entendido
que se ainda não é a propriedade de Deus em Cristo Jesus, que abra o seu coração agora e diga: Senhor, sela-me com o teu Espírito, porque eu estou crendo no teu sacrifício e somente em ti. Vamos orar. Pai, obrigado por mais uma oportunidade de estarmos aqui juntos, pregando a tua palavra, degustando, ó Deus, esse sabor espiritual da tua palavra sobre a nossa eterna salvação, esta história maravilhosa que o Senhor deixou para nós na tua palavra. Continua, Deus, abençoando os meus amigos que por acaso ainda não são salvos, pessoas com certeza boas, honestas, cívicas, cidadãos, porém essas coisas não nos ajudam a chegar aos céus. A única coisa que nos leva ao céu é a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, por meio da nossa fé, pela graça de Deus. Portanto, ajuda-os a compreender. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, Deus te abençoe, tenha um bom dia debaixo da sua graça. Até o próximo encontro, se Deus nos permitir.